Outra situação que é muito importante comentar aqui com vocês. A gente está num momento onde as bolsas do mundo inteiro estão baratas. Elas estão descontadas com relação ao preço de 2016, 2017, 2018. 2019, então, nem se fala. 2019 a bolsa estava num valor bem mais alto, bem mais caro, quando a gente compara o quanto essas empresas lucram. Então, você fazer boas compras nesse momento traz uma tranquilidade, não digo nem do ganho de capital, você conseguir receber ali, né, ver a tua ação dobrar em 5 anos ou dobrar em 10 anos, mas de você conseguir comprar uma parte desses lucros, que serão lá na frente distribuídos como dividendos, de uma forma muito mais barata. Se conseguir aproveitar esse tipo de momento, significa que talvez uma empresa hoje que você vai pagar R$ 10 e que vai distribuir ao longo do ano R$ 1 dividendo, então 10% de um dividend yield, que é quanto ela paga anualmente, talvez lá na frente essa empresa consiga lucrar ainda mais, chegue a valer em torno de R$ 20, esteja pagando ali em torno de 1,50. Então você comprou essa renda mensal de uma forma muito mais barata, escolhendo bons ativos. Quando a gente fala de bons ativos, olha principalmente para o setor bancário e elétrico. Não fica buscando aquelas empresas small caps, aquelas mais arriscadas, que tem uma promessa de uma valorização absurda, que só vai fazer com que você perca dinheiro no longo prazo. Então olha para aquelas empresas já consolidadas, aquelas empresas com bons resultados, com bons números. Tá, alguns exemplos que eu tenho na minha carteira, sem ser nenhum tipo de recomendação para vocês. Mas uma Vale, que está num preço interessante, uma VEG, que apesar de não estar tão barata, tem números excelentes, o Banco do Brasil, resultados extremamente expressivos, e aí entra também um BB Seguridade, o setor de energia, uma ENGIE, uma Transmissão Paulista, setor bancário ainda um BTG Pactual, que está super bem. Então, tem diversos exemplos. Naturalmente você vai ter que ir atrás e estudar. Isso é para quem é um pouco mais avançado. Para quem está começando agora, ainda não tem nenhum tipo de conhecimento, foca em estudar sobre rendas fixas. Renda fixa é extremamente conservador. Eu, inclusive, tenho boa parte da minha carteira hoje em rendas fixas, extremamente satisfeito com o que elas estão pagando. Se eu investisse só em rendas fixas, com o conhecimento que eu tenho hoje, muito provavelmente já seria suficiente para eu me aposentar, para eu conseguir liberdade financeira daqui a 10 ou daqui a 15 anos. Então aproveita que você mora no Brasil e que o mundo todo está pagando demais em rendas fixas, principalmente o nosso país. Estados Unidos também historicamente está pagando muito, mas o Brasil tem uma renda fixa que remunera muito bem o investidor. E você não ter esse tipo de conhecimento, você não aproveitar ou não ter aproveitado nesse último ano esse tipo de possibilidade, é algo que me deixa, de certa forma, triste. Né? Uma mistura de tristeza com preocupação. Porque quando a gente vê esse tipo de situação no longo prazo, quando você tiver conhecimento sobre investimentos, e certamente em algum momento da sua vida você vai precisar aprender sobre isso, e a consequência de você não saber lidar bem com dinheiro, não ter suas finanças pessoais organizadas, não saber investir, é trabalhar para o resto da vida. E ninguém quer precisar trabalhar para o resto da vida. Você pode até trabalhar porque você quer, mas por necessidade é muito ruim. Tinha uma pessoa de idade de 70, 75 anos trabalhando ainda para conseguir comprar remédio, botar comida na mesa. E triste também quando a gente vê os filhos tendo que ajudar os pais. Os pais criaram os filhos, mas no final eles entregam uma dependência, porque eles não conseguiram conquistar a liberdade financeira. Então eles fizeram um trabalho pela metade. Eles criaram bem os filhos, mas uma vez que eles estão criados, existe uma dívida de responsabilidade por parte dos filhos de sustentar esses pais. Então os filhos não têm uma liberdade plena, porque eles têm muito mais dependentes, além dos seus próprios filhos, que vão surgir ali em seguida. Então, para você não deixar isso acontecer com a tua família, ou se já acontece, você encerrar esse ciclo com os teus filhos, é importante que você tenha conhecimento sobre investimentos e sobre finanças pessoais. E aproveitar esse conhecimento nesse momento específico é algo que vai trazer muita vantagem pelo momento que a gente está vivendo. Muito mais fácil agora você investir. Investimentos estão extremamente disponíveis. Quando eu comecei a estudar sobre investimentos, a primeira vez que eu tive contato com esse mundo foi com 12 anos de idade. Já faz bastante tempo.
né? Não vou nem lembrar o ano exatamente, mas coisa de 2003, 2004, deve ser por essa faixa. Naquele momento, as taxas de corretagem eram altíssimas. Os mínimos para você começar a investir eram absurdos. Isso não era simples para você abrir uma conta em corretora pela internet. Eram exigidas várias documentações, não era um negócio fácil. A internet era discada, para vocês terem uma noção. Então, até para você ter acesso à internet, você utilizava mais no final de semana, porque durante a semana era muito caro para você conseguir ter acesso a esse tipo de serviço. Hoje em dia, em 5 minutos, você abre conta em uma corretora. Um documento com foto, 5 minutos do teu tempo. Então não existe mais desculpa, não existe mais dificuldade para você fazer isso. É extremamente acessível. E junto com essa acessibilidade vem uma janela de oportunidade. A gente ter passado por uma situação extremamente difícil, que foi a pandemia. Essa situação gerou alguns agravantes e, naturalmente, já existe aquele ditado: enquanto alguns choram, outros vendem lenços. Você pode ser a pessoa que vai vender lenço nesse tipo de momento, que vai entender qual que é o contexto, a seriedade da situação, mas que vai entender as vantagens que existe de você ser disciplinado nesse momento, guardar dinheiro todos os meses, estudar sobre investimentos, conseguir começar a investir em rendas fixas, ter parte do seu capital não só em ações brasileiras. As ações americanas estão num preço sensacional. Nas últimas 2 semanas teve várias quedas grandes. Você olha para o gráfico, dá até um frio na barriga. Mas é muito bom que isso tenha acontecido. Por que que é bom? Você vai conseguir comprar todas aquelas empresas que você usa no dia a dia de uma forma muito mais barata. A gente está conversando agora, por exemplo, pelo Meta, que é a empresa do Facebook, dona do Instagram. Você pode ser sócio dessa empresa. Talvez esteja utilizando um celular da Apple para assistir. Você pode ser sócio dessa empresa também. Mais tarde você vai assistir um vídeo no YouTube, que é da Google. Você pode ser sócio da Google. Provavelmente você já tomou Coca-Cola nos últimos anos, já foi no McDonald's. Você pode ser sócio dessas empresas. Além de muitas outras que a gente não fica nem sabendo, né? Nvidia, para placas de vídeo. Quem joga videogame ou quem trabalha com projetos que demandam uma alta capacidade de processamento, um arquiteto ou um engenheiro que vai ter que renderizar aquele projeto, fazer as contas, deixar aquilo mais bonito para apresentar para um cliente, precisa de uma boa placa de vídeo. É uma tecnologia muito interessante, inclusive para inteligências artificiais. A Nvidia foi uma empresa que disparou na bolsa americana nos últimos tempos. Inclusive tenho posição e gosto muito dessa empresa. Se você não quiser se aprofundar tanto, fazer o que a gente chama de stock picking, selecionar empresas específicas, você pode investir no mercado americano através de S&P 500. Você não precisa se preocupar com essa sigla. O que é o S&P 500, Rafa? Nada mais é do que as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Se você digitar ali na sua corretora americana, você abre também em 5 minutos, através da Avenue, tem o link ali no meu site, então vocês clicam ali no site, tem ali, no link que está na minha bio, tem um Linktree e tem ali acessar site completo. Lá você vai ver que tem um monte de material para vocês, um deles é o link da Avenue. Então, você abrir uma conta na Avenue, você digita IVV, você já vai ter acesso à compra das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, comprando apenas um ativo. Então, quando você começa a entender a dinâmica de investimentos, a entender o comportamento do dinheiro, você vê que é extremamente fácil, gente. O maior arrependimento de quem investe, quem faz uma boa gestão financeira, é o de não ter começado antes. Porque a pessoa começa a ver o quanto ela já ganhou de qualidade de vida, o quanto o dinheiro deixa de ser um problema e passa a ser uma solução na vida dessa pessoa, e observa também o efeito do fator tempo. E aí, quando você observa que o fator tempo é importantíssimo, você fala assim, caramba, se eu tivesse começado há 6 meses atrás, há 1 ano, há 5 anos atrás, penso o patamar que a minha vida não estaria. A gente não consegue voltar no tempo, não tem como. Mas o que você consegue é ter controle daqui para frente do que você vai fazer com a tua vida. Então, eu recomendo que você guarde essas informações junto contigo, entenda minimamente que a gente está vivendo uma janela de oportunidade única para quem quer se aposentar um dia, para quem quer ter liberdade financeira.